moçada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Labcast. Hoje estamos com uma companhia muito agradável aqui para falar de um tema extremamente importante, entrando no mês de julho. Passamos na metade do ano já. E o tema de hoje é como ainda alavancar seus resultados em 2025. E para falar desse tema hoje, dica importante, papel e caneta na mão, que vão vir insights bem valiosos aí. Para falar sobre esse assunto com a gente hoje, nossas mentoras do programa de aceleração, Juliana Marcon e Jéssica Matos. Palmas para as nossas convidadas. Aí. Meninas, É um sejam prazer. bem-vindas. Coisa boa ter vocês aqui. É muito bom estar aqui, né? Ainda mais com a Jé. Hoje vamos fazer um baita papo juntos. Excelente. Hoje Vai tá bom. O papo promete. Lembrando que estamos com as inscrições abertas para o nosso 8º ciclo de aceleração, visto que acabamos o 7º ciclo, faz pouco tempo, e antes da gente iniciar nesse papo, né, de como alavancar ainda seus resultados em 2025, uma avaliação do nosso 7º ciclo que acabou de acabar, faz pouco tempo. Foi um baita ciclo. Acho que a gente teve aí uma evolução dos negócios, um engajamento muito bacana, assim, e muitas possibilidades de conexão bem aproveitadas, né? Então, tanto a evolução dos negócios em si, quanto eles aproveitarem todas as oportunidades de conexão geradas, tanto entre eles, quanto também diretamente com o mercado, acho que foi um grande diferencial, né? Foi. E a gente tem o grande privilégio de acompanhar a evolução tanto dos empreendedores quanto dos negócios. E foi uma turma que aproveitou todas as oportunidades, né? Teve gente que palestrou pela primeira vez lá no palco da FEComércio, no Gramado Summit. Teve startup que fez a primeira venda, né? Teve vários marcos que a gente pôde acompanhar ao longo do ciclo. E, de fato, eu acho que foi uma das turmas que mais aproveitaram, né, as oportunidades. Marcou bastante, né? Foi muito bom. O que vocês acham que levou essa turma a fechar tanto negócio assim? Porque a gente viu, né, que nem vocês mencionaram, negócio fechado com empresa e negócio fechado entre elas. O que será que diferenciou dos outros ciclos? Atitude. Eu iria por aí também. Eu acho que a vontade, a sede por, de fato, querer fazer negócio e aprender através disso, sabe? Porque muitas vezes a gente tem, né? Inúmeras ferramentas, tá se desenvolvendo, tá tudo muito bem. Mas a questão da atitude, da vontade, a sede de fazer negócio foi um grande diferencial. Eles vieram para aproveitar as oportunidades mesmo, sim. E conseguiram aproveitar, né? Aproveitaram. Todas, eu Aproveitaram diria. bem. Todas que a gente disponibilizou pro ciclo, os empreendedores acabaram aproveitando. E eu acredito que isso que é bacana também aqui do Lab, né? Para além do ciclo. Eles certamente vão continuar aqui conosco, aproveitando as oportunidades como o Pitch Reverso, Conecta. Então, a gente sente que eles vão seguir próximos e eles têm esse desejo de contribuir também através do seu negócio, né? Isso é muito bom. Beleza. Vamos adiante então. Agora vamos mergulhar no assunto, tá? Uma definição para vocês. A gente está entrando em julho de 2025, metade do ano já se foi, né? E parece que foi ontem que em janeiro a gente falava, né? E a gente fez um podcast com a Mi, inclusive um beijo para Milena Klein, né, de como arrebentar em 2025. A gente fez início do ano, podcast ao vivo. Definição para vocês, assim, do que é ter sucesso em 2025, ainda levando em consideração que a gente tem meio ano pela frente. Ou vocês acham que, cara, quem tinha que fazer fez, quem não fez já era, dá tempo de recuperar ainda alguma coisa? Boa pergunta, né? Para mim, assim, o sucesso, cada um também precisa entender o seu significado de sucesso, porque a gente é muito acostumado a ter parâmetros, né? E os parâmetros, eles são importantes, sim, sem dúvida. Principalmente quando a gente olha para um mercado, né? A gente entende como aquele mercado se comporta e quais são os resultados que nos levam a determinado tipo de sucesso. Mas eu entendo também que não somente de parâmetros e comparação o sucesso é feito. A gente precisa também entender muito o que nós definimos como sucesso e o que é sucesso para nós. Porque, por exemplo, uma empresa que está começando vai ter um outro parâmetro de sucesso, né? Para uma empresa que já está aí, que tem que atingir talvez um determinado tipo de faturamento, um determinado tipo de público. E ainda tem muito tempo pela frente para aproveitar. Eu vejo dessa forma, né? Não sei tu, Jé, mas eu vejo que ainda tem muito tempo para aproveitar. 2025, ok, metade do ano já foi, muitos insights a gente já tem, muitos dados a gente já tem. Agora tem bastante coisa para fazer pela frente. Esse é um excelente ponto. Eu acho que o mais importante é se manter em movimento. Talvez, para mim, o sucesso seja muito ligado a isso. Talvez a gente ainda tenha mais 6 meses para subir no pódio, mas a gente tem que ter percebido, talvez, nesses últimos meses, que a gente está se preparando, né? Que a corrida está aí, que a gente está
daqui a pouco fazendo em um menor tempo, a gente está testando algumas possibilidades, a gente está melhorando daqui a pouco a alimentação, a gente está preparando o corpo para subir no pódio no final do ano. Mas acho que a grande sacada é a gente ter essa movimentação de ir aproveitando as coisas no caminho, assim como os empreendedores aproveitaram ali durante o último ciclo que a gente teve. Qual é a maior dificuldade que vocês veem hoje, tanto de startups ou de empresas, né, em tomar as rédeas para olhar exatamente para aquilo que efetivamente importa, né? Olhar para aquele indicador que vai fazer o meu ponteiro mexer. Porque a gente sabe, às vezes o empresário ele olha para um monte de coisa, tem um monte de atividade, um monte de coisa para fazer, é inteligência artificial batendo na porta, tem que olhar para o marketing, tem que olhar para redes sociais, tem que olhar para venda, tem que olhar para RH, tem que reter pessoas. E o que efetivamente vai mover meu ponteiro? Como é que vocês conseguem enxergar isso hoje no mercado, dessa importância que o empresário está dando justamente para que mexa o ponteiro dele? Uma boa pergunta essa tua, porque muitas vezes é bem isso, e a gente ainda lida com muitos eu-presários, né, também. Então, que estão muito sozinhos nos negócios e tem que dar conta, mesmo assim, de todo um escopo, né? E sobrecarregados, né? Exato. E tem que dar conta de uma forma ou de outra. Então, é uma boa pergunta, porque eu normalmente gosto de falar que sempre existe um escopo em todo... um escopo principal, né? Que não necessariamente a gente vai olhar para todos os indicadores importantes, mas a gente precisa selecionar pelo menos um por área estratégica, né? Falando de empresa ou de startup. Pelo menos um. Então, para que a gente mantenha o foco diante de tantas coisas, porque às vezes a gente tem aquele indicador, aquele fator, seja lá o que for, que é o que vai levar todos os outros junto, né? Então, ele é super importante e ele leva todos os outros juntos também. Então, é uma forma de, talvez, ter um direcionamento dentro desse cenário, né? E o que eu percebo, Ju, não sei se tu percebe também, Gelson, é que vender faz com que os empresários saiam da zona de conforto na maior parte das vezes, porque a gente não aprende a vender na escola, na faculdade. Então, na maior parte dos casos, é muito mais confortável a gente ficar dentro do escritório, fazendo rotinas administrativas, fazendo alguma coisa que de fato não vai agregar em relacionamento, network, gerar parcerias, e a venda final, que de fato é o que sustenta o caixa do negócio, faz com que a gente tenha de fato recurso para pagar os boletos no final do mês. Então, eu acho que a questão da venda, né? Ontem eu estava olhando alguns dados e mais de 40% das empresas quebram até o 3º ano. E não quebram por falta de pessoas competentes na equipe, ou por tecnologia, ou por processo. O maior motivo de quebra das empresas e de fechamento é falta de venda. Então, eu acho que essa questão, né, da gente, que nem a Ju comentou, do foco naquilo que é importante, venda é importante, o que faz a gente, de fato, ter recurso para pagar boleto. É a venda que vai tornar o negócio, de fato, tangível, né? Que a roda, de fato, está girando ali. Então, é bem por aí. Tu falou uma coisa muito interessante agora, tá? E eu gostaria de explorar um pouquinho mais isso. A venda, ela tira da zona de conforto, tá? Isso olhando pelo olhar do empresário. Por que eu te pergunto isso? Porque às vezes a gente se pega, principalmente com eu, empresário, que eu tenho aquele conflito dentro de mim. Que muitas vezes eu sou o produto e eu preciso ser o comercial. Porque só existe muitas vezes eu dentro da minha loja e eu tenho que fazer a parte do produto e eu também sou o comercial e às vezes dá aquele conflito dentro de mim. Entendo também que para mim vendas é profissão vendedor, depois tem o resto, não existe outra profissão além de vendedor, depois tem subprofissões. Mas como que a gente tangibiliza isso para a vida do empresário? Como é que a gente consegue convencer que venda é importante? Porque o que a gente ouve muitas vezes? É difícil achar vendedor bom. Ok, concordo, né? Se vendesse mais, solucionaria todos os problemas? Talvez não, mas a grande maioria, sem dúvida, né? Porque se estiver vendendo, o resto se dá um jeito. Se não estiver vendendo, fecha as portas. Para mim é muito, muito claro assim. E como é que a gente traz essa mentalidade para o empresário, talvez, que, né, eu tenho na minha loja e aí tem os meus produtos, e eu tenho a Ju, que é minha vendedora, mas a Ju não é boa vendedora, e ela não é boa vendedora, e eu boto a culpa só nela. Mas eu, enquanto empresário, eu não tenho a arte da venda. E aí, como é que a gente internaliza isso para quem está atrás do escritório, às vezes?
O cenário ideal é o empresário ser vendedor, né? Ele se desenvolver, porque esse é o principal viés de sobrevivência e de prosperidade do negócio. Não tem como eu contratar um vendedor se eu não sei vender. Como é que eu vou treinar o vendedor? Como é que eu vou criar processo de venda dentro do meu negócio? Como é que eu vou cobrar ele, né? Como é que eu vou desenvolver ele nessa atividade? Então, ou eu vou ter que trazer uma pessoa muito boa comercialmente para montar uma equipe futuramente e desenvolver essa área dentro do meu negócio, vou ter que confiar e terceirizar o coração quase da empresa, ou eu me desenvolvo como empresário, vou ser o melhor vendedor no meu negócio, e aí sim eu vou ensinar depois os meus funcionários. E eu acho que a crença está exatamente aí. É sair fora da zona de conforto. Quem vende, vende muito. E aí o que a gente percebe do mercado? Gente boa vendedora vendendo produto ruim. Porque quem tem um produto bom não vende e as pessoas não conseguem acessar aquilo. Então, eu acho que esse é o grande desconforto dos empresários, assim, é ver que tem gente que não tem um produto tão bom, com os diferenciais competitivos que ele tem, mas o cara está nadando de braçada no mercado, porque ele sabe vender. Ele sabe ele tem um discurso, né? Ele tem essa parte do convencimento e ele consegue vender o produto dele, enquanto o cara que tem um produto excelente não tem saída. Não consegue alavancar, né? Tá. E vocês conseguem identificar assim, a diferença entre a empresa que ela vende e a que é comprada? Porque tem muita empresa que entende, estou vendendo bem. Não, na verdade, estou sendo comprado. Tu não tem um processo de venda. Tu tira pedido. E às vezes por ter um produto bom, né? E por muitas vezes a gente percebe que, eu sempre gosto de dizer assim, o bom é inimigo do excelente. Então eu estou vendendo, tá legal. Mas se eu tivesse um processo bem estruturado e realmente partisse para cima, eu ia vender muito mais. Eu acho que a gente acompanha isso no pitch reverso, né, Ju? Tu vai lembrar de um dos negócios que fechou. E o problema de ser comprado é que é um risco, né? A qualquer momento tu pode deixar de ser comprado por uma perda de relevância, mudança de mercado, e aí, né? Onde que fica tudo isso? Então, é muito nítido, a gente consegue perceber, né? Teve o caso do pitch reverso também. E aí entra num ponto, assim, que é crucial dentro do que vocês estavam falando agora sobre desenvolver mentalidade, mas também desenvolver processo, né? De vendas e a importância disso. Quando tu tira pedido, tu fica tipo o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Eu não sei qual vai ser o meu faturamento mês que vem. Eu não sei quanto eu vou vender, porque eu tô aqui esperando o cliente na porta. Não tem esse papel mais proativo de protagonista do negócio, né? Tu não vai... Que é aquilo que a gente estava falando no início. Eu acho que o grande, talvez, um dos pilares do sucesso é a gente se manter em movimento. Exato. A gente testar, talvez... Né, vai dar muita coisa, vai dar errado, mas pelo menos a gente está criando jeitos ou testando jeitos que não está dando certo e a gente muda. Mas essa questão da gente ser o vendedor tirador de pedidos está cada vez mais difícil para esse perfil de vendedor, né? Porque o mundo está muito competitivo e a probabilidade de ficar para trás é gigantesca. O que vocês identificam que mudou nos últimos anos em relação a vendedor, por exemplo, que a gente está falando agora? Perfil de vendedor. O que vocês percebem que mudou? Se é que vocês identificam? Eu acho que antes o perfil do vendedor estava muito no produto. Conhecia muito meu produto. E quanto mais eu conhecia meu produto, mais eu vendia. E eu acho que hoje o mundo está tão complexo e as pessoas querem tanto atendimento personalizado, elas têm dores tão individuais que elas esperam. E aí outro indicador, né? 70% das pessoas esperam que as empresas que entram em contato com ela, ou que a gente se relaciona, elas saibam das minhas dificuldades, dos meus desafios e personalizem a comunicação para aquilo que eu estou esperando naquele momento. Então, se antes um vendedor bom era aquele que dominava o produto, hoje, da minha perspectiva, não sei se tu concorda, Ju, é aquele vendedor que conhece mais o cliente dele do que até, às vezes, o próprio cliente sabe das necessidades e dores que ele tem. Então, eu acho que a grande sacada desses últimos anos, e tem mudado muito isso, cada vez mais complexo, é isso, é passar do viés não só do produto, mas pro viés do cliente também. Esse ponto para mim é uma chave também, porque é o momento em que o vendedor ele precisa saber traduzir as dores do cliente, que às vezes nem sempre o cliente ele sabe que tem de fato aquela dor. Está doendo, ele está enfrentando inúmeros desafios, inúmeros. Mas, de fato, às vezes eu não tenho nem tempo para entender o que eu estou passando, né, enquanto cliente.
E Bom. daí a gente tem uma ampla gama aí de serviços e produtos para atender. Então, o vendedor, ele precisa muito mais, e isso é algo que eu falo até nas consultorias, que a gente precisa ter uma persona bem desenhada e tomar café da manhã com essa persona. Eu preciso entender como é que o meu cliente, às vezes, ele acordou, qual foi o primeiro pensamento dele, porque assim eu consigo me conectar. Porque também a gente tem uma questão de multicanalidade, as informações vindo de tudo que é lado. Então, o mercado, ele está mudando, ele está bastante volátil também. E como que a gente se torna interessante nesse universo, né? O vendedor, ele precisa ter essa pegada de se tornar relevante, trazendo aquilo que ele vende, mas conectando com pessoas, né? E cada vez mais é um mar de desafios, assim. Então, é uma mudança bem drástica, assim. E quando o negócio chega na consultoria, a Ju fala assim, ó, meu cliente é todo mundo. Socorro! Meu produto é para todo mundo compra meu produto. Eu posso vender para qualquer pessoa. Poder, tu pode, né? Se tu vai, é outros 500, né? Poder, pode. É outros 500. E falando um pouquinho de comportamento, né? E quando entra essa parte de venda, eu adoro, assim, gosto muito. Quais são os principais comportamentos que vocês observam de empresas que estão dando certo? Comportamentos e atitudes, olhando para o dia de hoje, né? Talvez não seja só questões de processo, mas talvez de comportamento, né? Não só do empresário, mas talvez de equipe. Você consegue identificar isso, de quem consegue ter um sucesso, um bom negócio? Então, para mim, um dos comportamentos que eu identifico assim como cruciais e que levam a outros também é a questão da abertura ao aprendizado e abertura ao novo. Porque muitas vezes, diante de todo esse cenário, com todos esses desafios que a gente já citou aqui também, é preciso a gente estar numa constante, num aprendizado contínuo, assim, né? E muitas vezes também é importante o fato da gente desaprender como as coisas eram feitas, as nossas crenças, aquilo que a gente levou por muito tempo. Então, eu consigo observar isso tanto em empresários, o que reflete na cultura organizacional também, essa capacidade de se abrir para o novo, para as mudanças, para as tendências e, de fato, agir, né? Voltamos ao movimento. Agir dentro disso, realizando mudanças que se perpetuam daí nos processos, em tudo que acontece dentro das organizações e na vida como um todo também, né? Então, esse é um dos principais comportamentos que eu enxergo dentre tantos, mas que levam, de fato, ao sucesso, né? Essa abertura ao novo e ao aprendizado. Boa. Eu concordo em gênero, número, grau. Eu complementaria dizendo que um dos pontos também que, na minha percepção, né, tentando lembrar aqui de pessoas que eu admiro muito por conta disso, cuidar do corpo, cuidar, né, da mente, para de fato ser mais resiliente quando algumas coisas acontecerem nesse contexto político, né, no contexto de mercado, às vezes tem enchente, algumas outras coisas que acabam acontecendo nesse processo. E a gente hoje observa um cenário que dentro de tudo que a gente está vivendo uma crise de saúde mental, né, a nível mundial até. Nunca se teve um número tão elevado de afastamentos de colaboradores por saúde mental. E eu gosto muito de usar o termo saúde existencial, porque a gente amplia ainda mais e entende esse indivíduo no mundo não só como uma parte, mas ele no todo, né? E aí, quando a gente olha para o empresário, ele tem que dar conta da sua saúde mental e também se preocupar com os seus ali, que são sua equipe, seja 1, seja 2, seja 10, seja 20. Então, tem todo esse cenário, todo esse contexto que faz muito sentido, né? E tá cada vez mais em alta devido a tudo que a gente vem vivendo. Tá bem emocionalmente, faz com que a gente tome melhores decisões, né? E aí, uma das coisas que a gente até estava comentando há um tempo atrás nunca se viu tanta solução de saúde mental como nesses últimos anos. E isso é muito bom porque o empresário tem opções também para estender esse tipo de cuidado para a equipe. Porque falta, né, questão de afastamento, quando o profissional ele não está bem, quando o funcionário não está bem, acaba impactando grande, né? diretamente na produtividade. Então isso é muito legal, quando a gente vê soluções que de fato a gente consiga estender esse cuidado para a equipe também. Falando de saúde mental, Ju, sei que tu trabalha muito bem isso, né, e questão de burnout, afastamento por saúde mental. Isso, no teu ponto de vista, é algo que está acontecendo agora? Já acontecia, mas não se tinha um olhar, né? Como é que tu classifica isso? Porque hoje a gente recebe, né, esse tempo está valendo, a gente recebe 50 mil vezes mais informações, né, que os guerrilheiros da Segunda Guerra. É muita informação o tempo inteiro.
e hoje a gente vê isso porque a gente está recebendo informação e a gente está educado para isso, ou é uma coisa que já acontecia, mas era meio velado? Eu acredito que muito mais pelo contexto que a gente vive. Tá, ótimo. Só que também isso não era pauta, isso não era falado, né? Isso não era trazido. A gente acabou também evoluindo nesse sentido em falar mais. Até porque era vergonha de dizer. Exato, claro, era, né, ou era frescura, ou não é tanto fraco. assim, ou é só uma tristeza. Então a gente não foi, existe uma certa geração ali que não foi ainda educada emocionalmente, porque é uma questão de educação também, de conhecer sobre si e suas emoções, mas também o cenário que a gente está vivendo, gente, é algo muito diferente do que se via e num curto espaço de tempo ainda vem evoluindo cada vez mais, que é o excesso de informação e a forma como as informações estão chegando até a gente. Então, isso gera um esgotamento, por exemplo, que é o burnout. Né? E também, através da forma que a informação chega para nós, existe o aspecto da comparação, o que talvez possa me levar para um processo ou mais depressivo, enfim, dentre tantas outras coisas. E também tem o cenário de alguns transtornos e tudo mais, que também não eram falados, não eram nem pesquisados, assim, no sentido de nas rotinas das empresas, né? Era muito distante. E hoje não, hoje a gente já vê o que tem sido para mim também um objeto do próprio autoconhecimento das pessoas, porque elas começam a entender que elas funcionam de uma maneira diferente. E antes não, a gente buscava se encaixar num modelo padrão, né, o que também gerava uma questão de saúde mental. Então, eu considero os dois, mas o contexto está passando por uma grande mudança. Tá. E quando a gente olha hoje, tá? A gente tem esse nosso amiguinho aqui que está com a gente 24 horas por dia. 7 dias por semana. 7 dias por semana, né? Indesligável. E inteligência artificial tá aí. E aí muito se ouviu falar que a inteligência artificial veio para quê? Para nos ajudar, para ajudar a gente a ser mais humano, né? Porque a inteligência artificial, a gente aprende ela, coloca ela para trabalhar para a gente ter mais tempo para ser humano. Só que a impressão que eu tenho é que a gente está tendo mais tempo para trabalhar mais, ou para receber mais informações. Vocês conseguem enxergar isso? E por que talvez eu não consigo desligar? Por que as pessoas não conseguem desligar? E entram nessa dopamina de receber informações o tempo inteiro? Existe uma questão aí que é também o que está sendo, como está sendo disponibilizado esse conteúdo, né? Que gera uma injeção dopaminérgica nas pessoas. E então se gera um vício por saber mais, né? Então se desenvolve aí a FOMO, Fear of Missing Out, né? Eu estou com medo de estar perdendo as informações. E a nossa... Existe um cientista que eu gosto muito, Miguel Nicoleles, e ele fala muito que o nosso cérebro, ele não foi feito para esse tipo de informação. Então, existe sim um próprio adoecimento do cérebro nesse sentido, que não deveria ser, não foi projetado, digamos assim, para esse tipo de informação. Só que isso vai viciando e a gente vai, então, mergulhando muito fundo nisso, o que pode ser nocivo para nós. Só que a gente está inserido nesse contexto. Então, todas essas mudanças, elas impactam altamente na forma de trabalho. Tem a entrada da inteligência artificial, que deveria nos levar para o mais humano, mas ou ela vem causando medo, do tipo, vou ser substituído por uma inteligência artificial, que no meu ponto de vista não é possível, né? Ou então eu mergulho ainda mais nisso e quando eu vejo eu estou ainda mais envolvido nesse processo do que, de fato, me tornando, ou deixando o humano mais livre e sendo mais humano. Então é uma questão bem central aí que se tem e que eu vejo que abre para muitas reflexões, assim, e a gente ainda não tem total dimensão do impacto de tudo isso, porque é um movimento muito acelerado. Ele influencia na nossa saúde também, então a gente não sabe, vai mudar comportamento, vai mudar a forma de conduta e tem muito ainda para acontecer e de uma forma muito rápida, né? E nesse viés da quantidade de informação que tem disponível, né, a gente nunca teve pessoas tão ansiosas como a gente tem hoje em dia. E aí eu acho que uma das coisas que eu acabo percebendo muito convivendo com os empreendedores é a gente deixou de comemorar conquistas, a gente deixou de comemorar o nosso desenvolvimento, porque... E aí, esses tempos eu tava vendo um vídeo que viralizou no Instagram, né, de um cara comentando, eu fazia lá um exercício, que eu nem sei o nome dos exercícios, né, mas um exercício de braço, eu tava fazendo com 10 quilos, aí pensou, puxa vida, quando chegar no 15 eu vou estar maromba, aí o cara tava no 18,
Ele falou, puxa vida, agora eu tô demais, tô arrasando. Chegou um amigo, um colega lá, falou, nossa, isso me lembra muito meu começo. 18 quilos. Acabou com o cara. Não comemora. Por quê? Porque tu olha pro lado e tu pensa, não, mas eu só cheguei aqui, falta muito ainda para mim. Então, acho que essa questão da quantidade de informação e da gente ficar olhando muito para fora o tempo inteiro, a gente perde algumas coisas e a sensibilidade de acompanhar o nosso desenvolvimento e da gente comemorar também essas conquistas, porque eu acho que a comemoração faz com que a gente tome um fôlego para começar de novo, né, e para seguir em movimento. Então, eu acho que quando a gente olha para os empresários, né, essa quantidade de informação toda, a gente tem que tomar esse cuidado de realmente não perder o foco daquilo que é importante. É isso. A gente se acompanhar. Movimenta muito o mercado e, por consequência, movimenta muito a eles, né? Impacta diretamente a eles. Então, é um cuidado todo que a gente tem que ter também. Esse assunto é assunto infinito e abre para inúmeras reflexões, porque a gente ainda, tem algumas certezas, mas nem todas, né? Então... Quando a gente olha para marketing, posicionamento de marca, como é que vocês percebem assim que as empresas precisam mudar urgente? Quando a gente olha para marketing e posicionamento de marca. E olhando, obviamente, para redes sociais, onde é que vocês veem que tem maior gap hoje das empresas? Olhando para esse resto de ano, né, obviamente. Eu acho que grande questão, né, é essa virada de chave da gente, que a gente estava comentando lá no início, da gente começar a focar mais no cliente, né, naquilo que a gente quer atender e identificar o que o cliente busca. Olhando para um viés de consumidor no geral, o que as pessoas querem? Se sentir pertencentes a comunidades, a ter empresas que de fato compartilham do mesmo propósito ou visão de mundo que elas, empresas um pouco mais sustentáveis ali em alguns vieses que faz sentido para o cliente. Então, o posicionamento de marca, né, na minha concepção, ele tem que estar mais voltado a, de fato, entender o que o teu público precisa, como que ele se identifica e como que a gente consegue, de fato, criar uma identidade ali que eu me conecte com essas pessoas e que, de fato, o meu cliente se sinta representado por mim. Porque eu acho que isso que vai fazer com que a empresa maximize o valor dela, né, e, de fato, ganhe mercado. Então, ele está muito mais voltado para aquilo que a gente estava falando inicialmente. De fato, quem que eu quero atender, né? O que essas pessoas, de fato, elas procuram? Como que eu posso, além de entregar o meu produto, como que eu posso contribuir para que a vida daquela pessoa, de fato, tenha mais valor? E aí, isso a gente acaba expandindo para fora do produto ou serviço que eu comercializo. Né? Eu começo a entender o que o meu cliente precisa e entregar o máximo que eu posso para ele. E eu fico vendo que, aproveitando esse gancho, quando a gente fala de posicionamento, e isso reflete no marketing, essa construção de tribos, muitas vezes, né? A gente constrói os fãs da nossa marca, né? E isso permite com que a venda seja muito mais fluida e eles comprem até mesmo mais de um produto optando por nós, né? Pela sua marca. Vem muito aliado a uma construção de narrativa. Então, muitas vezes eu estou olhando o marketing de uma forma isolada, e o que pode funcionar, não quer dizer que não funcione, tá? Mas ele tem limitações e ciclos, então isso gera até mesmo um estressor ali para o empresário, né? Porque a cada momento ele tem que estar pensando em como preencher uma lacuna. Agora, quando eu entendo a minha narrativa, colocando a minha persona, o meu cliente como centro dessa narrativa, eu consigo desenvolver toda uma estratégia, agora pensando, por exemplo, esse semestre, né? Uma estratégia que me permite ter uma campanha de vendas estruturada, com esse apoio do marketing e que converse diretamente com esse cliente ideal que eu quero atender, entendendo as necessidades e dores deles. Então, eu vejo que a narrativa entra aí como uma grande chave que muitas vezes não é visto. O marketing, enfim, ele é visto como de forma isolada, ou não tem um processo, ou vai lá, tem que fazer tal coisa, é só postar isso. Né? Não, a gente pode construir uma narrativa porque isso também traz um pouco mais de senso de paz e de organização e que vai reverberar em resultado também. E para quem construção. Tem cliente, é muito bacana de fazer esse tipo de análise, porque a gente pode olhar para os clientes, né, da carteira. Exato, é ali que está o ouro da informação pura, assim, né? Então, olhar para o cliente, né? Por que ele compra? Né? Qual é a necessidade que ele, de fato, ele acaba suprindo com o meu produto? Com qual recorrência ele compra? O que faria ele voltar de novo? E o que faz, o que eu vendo, ainda que seja num mar de oportunidades e de produtos e serviços, o que eu vendo que torna o meu concorrente obsoleto?
né? Que me diferencia do outro e ainda torna a minha concorrência de forma obsoleta diante daquilo que eu vendo. E essa parte que tu comentou também da tribo, né, ou da comunidade, é algo que é pouco explorado ainda pelos empreendedores, né? E eu estava olhando agora de manhã alguns indicadores e esse está fresquinho ainda na minha cabeça. 33% das pessoas, 33% das empresas que conseguem criar esse senso de comunidade aumentam 1/3 a fidelização dos seus clientes. E é algo que quando a gente olha para os empreendedores, ainda é pouco explorado e que pode fazer parte daqui a pouco aí de uma estratégia para os últimos 6 meses do ano. Muito bom. Olhando para pessoas agora, tá? Que dica vocês dão para aquele empresário que tem um time? A gente tem uma fatia grande de pessoas novas entrando no mercado de trabalho agora e a gente sempre ouve, né? Pessoal novo que está entrando agora é difícil de trabalhar, é difícil de lidar. Com coisa que as gerações mais antigas também têm seus problemas, também têm seus defeitos. E meu time está desmotivado, meu time não consegue ter aquele engajamento que eu gostaria de ter. Quais são as principais dicas e estratégias para manter um time engajado? Como ter um time engajado nos tempos de hoje? Essa é uma pergunta de milhões, né? Porque, de fato, é um desafio. E vem vindo muito em pauta essa questão das gerações, né? Mas essa geração não quer trabalhar, essa geração... Não quer nada com nada. E sinceramente, essa reclamação pra mim não vai levar a lugar nenhum, porque a geração tá aí, a gente não vai mudar por uma mera vontade nossa. E não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, a gente tem que entender essa geração, até mesmo porque essa geração, além de ser nosso colaborador, ela é uma geração consumidora, de alguma forma. Né? Então, quando eu entendo melhor o meu colaborador, eu também estou me preocupando em olhar melhor com quem são esses consumidores que estão vindo aí no mercado, né? E entender as tendências futuras. Então, manter um time engajado, ele perpassa, sim, pela construção de uma cultura organizacional. E aí, quando a gente fala cultura organizacional, a galera pensa que já tem que ter, assim, 1001 coisas. Não pode, é um caminho, e é um caminho muito sólido e muito bem feito. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala, né, cultura come a estratégia no café da manhã. Exato. E cultura, ok, ela pode ser toda formalizada, a gente pensando em todo um desenvolvimento de negócio, mas a cultura, ela é estabelecida até de forma informal, né, dentro dos negócios. Então, construir essa cultura, entender essas pessoas que estão ali e sabendo que elas, né, estando bem, dentro das limitações possíveis, né, elas estando bem, o nosso negócio cresce. Né? Então, a construção da cultura permite com que essa geração, que talvez tem valores diferentes, comportamentos diferentes, comece a entender qual é a empresa que eles querem trabalhar. Isso vai aproximar eles, né? E vai diminuir essas distâncias. Então, eu iria por esse caminho da cultura, eu acho que é um ponto bem específico, e não pensando só em grandes coisas, grandes iniciativas. Não. Eu também posso pensar aquilo que eu posso estabelecer, que muitas vezes parte do grande líder, do empresário que está ali presente, e a forma como ele pode fazer as suas rotinas no dia a dia. Mesmo o empresário não querendo ter uma cultura, não está programado para isso, já tem, né? Tem uma cultura lá. Lá na empresa a gente fazia um exercício que funcionava muito, que eram os negociáveis e não negociáveis. Por que funcionava? Porque mesmo naquela época, quase 10 anos atrás, mesmo não tendo esse senso da importância da cultura, a gente tinha na parede o que não era negociável pra gente. Por exemplo, desrespeitar cliente, fornecedor, né? Faltar sem avisar o colega que de fato não conseguiu ir trabalhar, né? Salvo algumas exceções. Roubar, coisas que pra gente era inegociável. Tava tudo lá dentro da nossa sala, do nosso escritório. E aí, toda vez que a gente ia contratar uma pessoa, a gente dizia, olha, esses são os nossos valores. Faz sentido para ti? E isso aqui a gente negocia. O que a gente negocia? Salário, férias, folga, a gente negocia, né? Atividade, cargo, tudo isso é negociável. Isso aqui é não negociável. Faz sentido para ti? Porque daqui para frente a gente vai seguir, né? Isso aqui sendo as nossas diretrizes de trabalho juntos. Então, isso fazia muito sentido pra gente naquela época. Eu vejo assim que facilitou, porque a gente tinha clareza o que de fato a gente relevava e o que a gente precisava desenvolver dentro do negócio. Então, eu acho que para reter equipes, um outro ponto, né, que eu falaria aqui, que enquanto a Ju estava falando, eu lembrei, é que grande parte dos negócios também, principalmente startups, não tem os seus processos mapeados.
E aí é uma grande dor, porque o colaborador, ele vai sair. E se for para sair da minha empresa para um cargo ou para um lugar melhor, a gente vai ficar feliz, porque quer dizer que a gente desenvolveu ele, a gente fez a nossa parte, ele está indo para um outro cargo, né, que é quase que uma promoção. Só que se a gente não tiver aquela atividade dele bem estruturada, a gente sofre mais do que o necessário. Então, ter esses processos bem constituídos para que a gente possa, de fato, substituir colaboradores até para daqui a pouco crescer ou colocar ele como um gestor e trazer uma outra pessoa para assumir aquela vaga de analista, por exemplo, é importante. E hoje eu percebo que tem um déficit muito grande disso, né, quando a gente olha principalmente para os pequenos negócios. E até aproveitando um gancho, assim, engajar não é necessariamente o bombom na data comemorativa, né? Esse ponto que eu queria entrar agora. É muito além do... Porque às vezes não é sobre o bombom, não é... E eu vou falar agora, desculpa aí, pessoal, mas você é um talento, daí eu chocolatinho talento, né? É um prestígio trabalhar com você, enfim. Tinha, né, cheio de bombons, assim, cada bombom formava uma frase, né? Foi moda, né? Foi moda. Não, pode até se usar se a gente se preocupar com o antes, né? E vem vindo essa questão do conflito de gerações, né? São um conflito de prioridades, um conflito, às vezes, do que é negociável e o que não é. Só que a gente entendendo que a nossa marca também tem uma personalidade e a gente constitui os valores dessa marca, os inegociáveis dessa marca, dessa empresa, vai permitir, bem na linha das comunidades que a gente estava falando, das tribos, vai permitir também que esse colaborador pertença. O ser humano tem o seu desejo inato de pertencer, né? Todo ser humano ele deseja pertencer. E hoje, a nova geração também clama por novas formas de trabalho, porque eles entenderam, dentro ali da sua constituição e da evolução da humanidade, que eles querem novos formatos de trabalho. Então, como que eu, dentro da minha realidade, posso, né, melhorar a minha empresa, adaptar dentro do possível para agregar essa nova geração? Tá, meninas, vamos para a prática. Tem uma empresa, tem uma média empresa, tem uma equipe de colaboradores que está desmotivada. Uhum. Por onde eu começo? O que eu faço? Bombom já disseram que eu não posso fazer, né? Bombom do talento já não cola. Até pode, né? Não é um problema. Né? Mas que dica vocês dão nesse ponto, assim, né? Para quem está nos assistindo. Tem uma empresa e sinto que o meu time não tá engajado, a galera tá meio desmotivada. O que eu faço? Por onde eu começo? Eu começaria pela escuta. Uma escuta ativa, né? Mas genuína. Genuína, não me vem com muito protocolo, assim, né? É escutar. Porque na escuta, até a escuta livre, muitas vezes, a gente capta algumas coisas, inclusive daquilo que não é dito verbalmente, mas que está inserido ali naquele contexto e que escutando aquela pessoa, a gente consegue entender. E essa escuta, ela precisa ter um alinhamento de expectativa também, porque não quer dizer que ao escutar eu vou realizar 100% do que está ali. Existem as limitações, existe o que o mercado exige, mas eu começaria pela escuta, porque a partir da escuta eu consigo entender. E a Jé colocou muito bem a questão dos processos, né? Porque processo também é uma forma de comunicar como aquela empresa funciona. E para mim, comunicação é uma chave nesse processo, para além de qualquer outra coisa. A escuta de forma ativa, a escuta de forma empática, né? Não porque a gente às vezes escuta assim, né? Tô te escutando, mas eu já tô pensando o que eu vou te dizer agora que tu falou isso. Mas eu queria falar aquilo. Confronto, não é confronto. Não é confronto. É escuta, deixa falar, e aí precisa de um ambiente seguro, né? Porque também a escuta não pode virar uma arma depois contra aquele colaborador. Porque esse momento de escuta não é sobre quem tá certo ou sobre quem tá errado, é coleta de informação. E eu, como gestor, como liderança, como empresário, utilizo a minha inteligência para nortear o que eu vou tirar daquelas informações ali que são importantes. Porque a gente tá... A mesma coisa que escutar um cliente, né? Então, eu começaria pela escuta e a partir da escuta a gente pode desdobrar até chegar no bombom. Aí o bombom vai estar ok. Mas antes você escuta. Antes você escuta. E tu conhecer, né, quem trabalha contigo, saber o que motiva a pessoa. Tem gente que é motivada pelo dinheiro. Isso é super importante, né? Tem gente que é motivada pelo cargo, pelo status, né? Eu quero crescer, quero ser promovido. Tem gente que é motivado pelo elogio, pelo feedback positivo. Então, a gente não saber, a gente não conhecer quem trabalha com a gente, né? Os motivadores dessas pessoas atrapalha muito o engajamento, porque às vezes eu tô aumentando o salário de uma pessoa que, na verdade, ela é motivada por
outro ponto. Bem-estar, né? Exatamente. Propósito. Tempo de qualidade. Então, a gente está sobrecarregando ele de atividade, pagando muito bem, né, pelo viés ali de valor de mercado, mas não é aquilo que motiva a pessoa. A pessoa não quer, não é o valor monetário, é o tempo que ele vai ter com a família, né, o tempo de qualidade que ele vai ter. Então, conhecer, e eu acho que esse é um excelente ponto, assim, primeiro, né, eu preciso conhecer quem trabalha comigo e o que motiva eles. E aí eu lembrei que teve uma dinâmica que eu fiz há uns 2 anos atrás dentro de um negócio que num ritual, e eles tinham isso muito bem consagrado, tinham rituais, uma vez por mês, que era toda última sexta-feira do mês, eles saíam com a equipe para fazer um compilado dos grandes marcos que foram conquistados ao longo dos últimos 30 dias. E aí, naquela ocasião que eu participei junto, eles fizeram o mapa dos sonhos, e foi muito legal, porque teve uma colaboradora que o sonho dela era um carro. A outra era ser mãe. E eles colocaram no mapa dos sonhos, assim, o que cada uma, de fato, queria conquistar nos próximos X tempos, que eu acho que era no ano. Então, a gente também, e aí entra, e eu acho que faz um compilado aqui do emocional, né, da gente conhecer o colaborador, e principalmente da gente comemorar, que era aquilo que a gente estava falando agora, que a gente começa a se comparar tanto com o mundo exterior e com a quantidade de informações que a gente recebe, que a gente esquece de comemorar as nossas conquistas. Então, quando a gente olha para o mapa de sonhos da equipe toda, quando a Ju conquistar o carro dela, não vai ser só ela que vai comemorar, porque eu olhei o carro dela o ano todo, né? Então, toda vez que a Ju chegar mais perto de comprar o carro, a gente vai comemorar juntos. E eu acho que isso traz esse senso de pertencimento, de comunidade, né? Engaja a equipe em prol do negócio da empresa. E a empresa, ela parte daquele local que eu só estou pagando funcionário para fazer determinada atividade, mas para aquilo que a gente vai conquistar alguma coisa que é relevante para ti juntos. E esse quesito da motivação, eu acho um quesito muito delicado, e quando a gente consegue estabelecer esses rituais que fortalecem, isso é muito bom. Porque existe a parte da motivação que ela é intrínseca, né? O meu sonho de ser mãe, de comprar meu carro, de conquistar minha casa, de ir pra Disney, seja lá o que for. E isso é intrínseco, nem sempre a gente vai conseguir apertar um botão na Jéssica e, não, agora me motivei, né? Então, como tornar isso um pouco mais evidente através desses rituais e que todos pertençam e façam parte dessa conquista é um meio. Porque se a gente vai depender só da motivação, as coisas, a rotina, ela não depende da motivação, né? O boleto, ele chega independente se está motivado ou não. E eu uso o boleto para qualquer outra coisa que, na verdade, pode ser relativa à nossa realidade, né? Ele vem, ele não depende da nossa motivação. Então, a gente precisa também encontrar uma constância nesse universo em que a gente é cíclico, um dia vai estar bem, um dia vai estar mal, mas como que eu amenizo, né? Para que isso não seja, de fato, não se torne um problema. E aí, bom, tô com o meu time desengajado, não tô conseguindo retomar, porque às vezes a gente encontra isso nas empresas, a dificuldade de retomar esse time que se foi, é muito tempo desengajado. Então, eu acho que é bem importante essa criação dos rituais, é muito bom. E aí retomamos a celebração, retomamos o senso de comunidade. Modelo de liderança. Aquele modelo de liderança tradicional que a gente está acostumado, né? Que vem muito, né, da minha geração, acho que pega um pouco da geração de vocês também, né? De bate ponto certinho, horário de intervalo certinho, tem que chegar no horário, tem que fazer tal atividade, né? Tu é pago para fazer X, tu é pago para fazer Y. Isso tá com os dias contados, precisa mudar com a entrada dessa geração. Qual é o choque, qual é o conflito hoje que se tem ao trabalhar com modelo de liderança um pouco mais tradicional? E aproveitando o gancho do engajamento do time, né? E eu acho que tem muito ainda no mercado, tá? E tem alguns setores que são mais flexíveis com relação a esse tipo de gestão ainda, por conta do modelo de negócio. Mas eu acho que tem a questão do... Quanto mais a gente se desenvolve, né, para, de fato, ao invés de ser o chefe, ser um líder que motiva, que engaja ali, que, de fato, está olhando para o colaborador não só como mais um número, né, mas, de fato, ter tudo isso que a gente falou agora, facilita a vida do empresário, da empresa, né, e a vida de todo mundo que faz parte ali desse ecossistema. O que eu tenho percebido nesses últimos tempos é que não só a questão do relacionamento do liderado com o líder, mas também lembro de vários casos de empreendedores cortando relação com parceiros
que eles perceberam que essa pegada de gestão, né, de chefe, estava muito desconectado com aquilo que eles conheciam. Então, a gente, como profissionais, como empresários, a gente tem percebido isso não só como funcionários, né, mas também como parceiros de negócio. E eu acho que o mundo está começando a ficar cada vez menos inflexível com esse tipo de perfil de liderança, né? De atitude mesmo. E eu acredito que sim, é um cenário que precisa ser olhado. Obviamente, o modelo de negócio também importa, porque tem empresas que vão ter uma certa exigência pelo seu modelo de negócio. Isso até eu anotei, né? Modelo de negócio versus estilo de liderança. Exato, porque, né, tem empresas que de fato precisa se cumprir um horário, existe uma proposta ali de trabalho, se entrega algo para o mundo e que precisa desse tipo de estrutura. Só que quando a gente entra para modelos de negócios e, por consequência, modelos de trabalhos mais flexíveis, que talvez valorizem ou produtividade, ou flexibilidade, enfim, a gente também precisa entender que esse líder, ele está passando por uma transformação no sentido do negócio, e que esse liderado, ele precisa desenvolver também a sua autorresponsabilidade, sua maturidade para lidar com esse modelo de negócio, porque não é porque é flexível que eu posso fazer aquilo que eu bem entendo. Eu preciso, ali vão ter também valores compartilhados, rituais compartilhados, metas compartilhadas, que ok, eu talvez não precise bater o ponto, eu posso fazer o meu home office. Mas nesse meu escopo de trabalho, esse quesito precisam ser atingidos. Então também tem essa construção dessa nova relação que eu acho que cada vez vai ser mais necessária, mas eu sempre acredito que são dois lados e os dois lados precisam ser considerados e adaptados, modelados, melhorados, né? Se olhava muito antes, desde a minha época aqui, com gestão, trabalho com gestão desde 2003, e se olhava muito naquela época assim, a Ju vai ser gestora. Qual é a formação da Ju? Quanto tempo ela tem de experiência? Será que ela já trabalhou com isso? Hoje, isso, para se ter um gestor, isso continua sendo importante? Eu olho um pouquinho mais para comportamento em vez de formação. A formação é importante, a experiência é importante. Como é que vocês enxergam assim, elencar esses 3 pontos entre formação, comportamento e experiência? O que pesa mais hoje para ter um gestor dentro do time? Eu acredito. Dentro de casa, fora de casa? Custo do mercado? Eu acredito que isso também é um ponto que não teria uma resposta fixa, mas eu vou te falar muito do meu olhar sobre. Eu noto que tem pessoas que têm uma propensão a serem gestores e outras não, tá? Em termos de suas características. E às vezes gosto, né? A pessoa não quer ser gestora. E porque eu acredito que antigamente tinha muito essa questão de crescimento, pensando, hoje eu sou, por exemplo, a gente falou muito de vendas, hoje eu sou vendedor, aí eu viro gestor e aí eu posso virar gerente, diretor, enfim, né? Tinha esse plano de carreira estabelecido, só que hoje eu acho que as habilidades que a gente tem, os nossos talentos que podem ser lapidados em pontos fortes vão falar muito mais alto e vão ser um fator mais decisivo para o sucesso em postos como o de gestão. Porque, para mim, um bom gestor ele tem que ter essa certa aptidão, porque a gente passa de dar simplesmente resultado, ou seja, quando eu estou em vendas, por exemplo, eu preciso bater essa meta. Isso depende quase que exclusivamente de mim. Claro, depende do mercado, depende do cliente, depende de uma série, mas está na minha mão. Agora, quando eu sou gestor, eu preciso fazer os outros darem resultados e nem sempre isso está atrelado a algo específico. Existem inúmeras outras variáveis, né? Então, existem determinadas aptidões no meu ponto. E, para mim, a experiência e as habilidades somam muito. Obviamente, a parte técnica é muito importante. Tem muita coisa para a gente aprender. Mas, quando eu tenho repertório, né, quando eu sei sobre pessoas, eu já circulei em vários ambientes, e eu tenho essas habilidades já mais desenvolvidas, eu sinto que é melhor para se tornar gestor, né? E eu estava lembrando aqui o meu melhor gestor de toda a minha carreira foi uma pessoa sensacional lá da Telefônica, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, e ele era vulnerável, diferente de todos os outros gestores que eu já tinha trabalhado. Porque ele conseguia, primeiro, ter esse ponto que tu trouxe antes, de que é a questão de ouvir. Né? E quando ele estava sentado contigo, ele te ouvia, ele prestava atenção em ti, ele te enxergava, literalmente. Não tinha celular, não tinha nada. E aí, conectando com isso, estava ouvindo um podcast essa semana, e foi feito alguns testes com robôs. Eles colocaram robôs dentro de grupos de discussões.
E aí teve um grupo lá que o robô, ele acertava tudo, né? Ele tinha respostas prontas, acertava tudo as discussões. E eles colocaram num outro grupo um robô que ele participava da discussão, mas ele falava, puxa vida, errei. E eu errei por causa disso aqui, ó. Pensei que era por esse viés de caminho aqui, mas de fato não é por aí mesmo. Não tô errado, tu tá certo. E aí o robô que ele falava que de fato ele tinha errado, que ele era mais vulnerável, fazia com que as discussões fossem mais longe. As pessoas, como se as pessoas ouvissem ele, relevassem e todo mundo conseguia crescer naquela discussão ali. E foi muito mais produtivo do que a conversa que o robô dizia, o que estava certo, e não mostrava vulnerabilidade, ou não errava, ou enfim. Então eu acho que essa questão, né, conectando muito com essa parte, acho que talvez a gente parte daquele momento onde a gente não podia errar, era feio errar, e se tu errasse, né, tu tinha que estar mais escondida ali para não mostrar uma fraqueza, para o momento onde, quando o robô ele erra e ele diz que ele errou, as pessoas ficam mais empáticas com ele, daí aquela discussão acaba indo mais longe. E acho até que se sentem mais seguros também, né? Mais seguros, que é um ambiente também, é um ambiente mais seguro, onde se o meu chefe ele erra e ele diz que ele erra, eu também posso me permitir talvez arriscar mais, tentar mais, porque se eu errar, talvez esteja tudo ok. É um ambiente ali que está mais propenso à inovação, né? De fato a gente conseguir crescer e se desenvolver mais rapidamente. Falando de inovação, aproveitar que tu falou isso, essa onda forte, né, de fazer inovação e pensar em inovação e mindset de inovação, talvez ela traga um pouco essa cultura de me permitir errar e testar de novo. Isso pode te ajudar em um momento? Sim, total. Porque inovar é isso, né? É testar, não deu certo, pede desculpa, baixa a cabeça e tenta de novo. E isso que tu falou me remeteu muitos anos atrás. Eu tinha pânico de errar. Eu não me permitia errar. E se errasse, eu ia fazer das tripas o coração para consertar e dizendo, ó, não errei. A inovação talvez tenha esse mote de me permitir errar. Total. E agora essa questão, né, do pânico de erro, né? O que a gente faz quando a gente erra na escola, por exemplo, né? O que tu quer na escola? Tirar 10 em tudo, pelo menos eu queria tirar 10 em tudo na escola, era SDF. Quando tu erra, tu te culpa, porque tu não deveria ter errado. E aí, quando a gente vem pro mercado de trabalho, pra gente se permitir crescer, criar coisas novas, automaticamente tu vai errar. E aí, quando a gente fala da inovação, né, quando a gente olha lá, por exemplo, para a startup enxuta, para esse monte de livro que tem sobre vários métodos, técnicas e tudo mais, o que é? É a gente testar e validar várias coisas num ambiente mais controlado ali, organizado, óbvio, para a gente mensurar o que está dando errado, o que está dando certo. A única certeza que a gente sabe é que vai dar muito errado. Que a gente vai testar ali 10 coisas, 9 vão dar erradas e uma vai dar certo, mas a gente vai buscar o acerto. Então, eu acho que num ambiente onde a gente não pode errar, a inovação fica 100% comprometida. Dificilmente a gente consegue inovar, né? Ou a gente vai ser um porque é mais confortável, limitador. né? Muito mais que é mais certo, né? O medo paralisa, né? E aí vem um ponto que é importante, que eu acho que aqui no Lab a gente tem muito esse papel, que é porque para muitos inovar é incluir tecnologia, trazer inteligência artificial. Perfeito. E inovar, na verdade, é algo social. Né? A gente está falando de mentalidade de inovação aqui, em que a gente abre ao erro. Então volto lá para um daqueles fatores que a gente falou antes, é a abertura ao aprendizado, a abertura ao novo. E isso inclui o erro, porque o erro ele vai nos dar tanto o repertório quanto a experiência daquilo que não deu certo, para que a gente não precise mais replicar ou aprenda de fato com aquilo, né? Então trazer esse aspecto também é super importante para as pessoas entenderem que a inovação ela não é somente o tecnológico, não é somente o método vem para viabilizar a inovação, né? E ainda eu acho que tem algumas distâncias que precisam ser encurtadas nesse sentido, assim, de entender que o contexto que a gente falou também, né, do que a gente vive hoje, de inúmeras informações, uma alta volatilidade, uma alta necessidade, as relações estão muito líquidas também, então a gente precisa, de fato, entender como agir rapidamente, porque senão o timing se perde daquela ação, e isso vai envolver acertar ou errar, porque nem sempre foi uma ação planejada e tudo mais, né? Imagina se a gente vai olhar um tempo atrás, planejamento estratégico era feito para 30 anos. Hoje um planejamento estratégico não dura 3 meses, dependendo,
né? Precisa ser revisto. Cada vez encurtando mais, né? Cada vez mais. É sobre isso, né? É sobre essas mudanças que são necessárias e o erro, ele entra como um fator de direcionamento ao sucesso, né? Existem até algumas frases que a gente vê por aí que, na verdade, o sucesso ele aparece quando tu já fracassou inúmeras vezes e tu sabe o que é o fracasso. Então, aqui está o sucesso. Então, eu vejo o erro como parte importante do processo e aí precisa desse ambiente como tu te sentia lá com o gestor. Ele é humano, ele tá ali, né, vulnerável. E ele demonstra que ele também erra. Não é um erro proposital, não é um erro Não, é um erro porque nós executamos. E executar é importante nesse cenário, até para conquistar o sucesso. Eu acho que o executar é muito importante. É uma cultura nossa também, né? Muito nossa. Porque quando tu vai para os Estados Unidos, por exemplo, tu vê outros países, assim, mais à frente no quesito inovação, as pessoas contam que elas faliram. No Brasil, o empresário que faliu, ele tenta esconder as 7 chaves. Deus o livre alguém descobrir que ele faliu. Isso é muito fracasso, né? É feio falar que faliu, né? É feio, é reprovar na escola, né? Ter estudado o ano inteiro e não ter conseguido passar de ano. E lá nos Estados Unidos, não. Se tu fracassou uma vez, tu já faliu uma vez, bom, tu vai tentar de novo e aí tu sabe milhões, dezenas, centenas de coisas, aprendizados e erros que tu não vai cometer nessa próxima trajetória. E desenvolve exatamente não só enquanto negócio, mas enquanto pessoa, né? Porque a gente falava mais cedo da resiliência e eu sou meio contra, entre aspas, a resiliência, porque para mim eu gosto muito da antifragilidade, né? Em que a gente não retorna ao estado original, porque às vezes a resiliência ela nos leva, né? Pela origem da palavra, ela quer dizer isso. E aí a gente vai se tornando antifrágil, né, ou seja, a gente sofre os impactos de uma falência e olha o aprendizado que é, né, quando a gente passa por uma falência, tanto pessoal quanto profissional. E a gente se transforma a partir disso, né. É libertador, né, quando a gente consegue dizer, puxa vida, errei. Ai, Como é bom, né? Errei. É muito bom. Puxa vida, errei. Não, mas deixa que eu vou consertar aqui, vou dar meu jeito aqui, né? Vou dar meus pulos e vou consertar. Recalcula a rota e vai. Teve um empreendedor esses tempos que ele falou, Jéssica, eu desenvolvi, ele tem uma startup, ele já estava com o MVP pronto e ele fechou uma parceria com um restaurante aqui de Porto Alegre e desenvolveu uma funcionalidade para o restaurante. E aí ele falou, Jéssica, eu investi R$10 mil em dev para desenvolver essa funcionalidade. Quando a gente chegou lá no restaurante para, de fato, né, começar a rodar, ele falou, não, agora tem umas outras prioridades aqui, acabou acontecendo algumas coisas, não vou conseguir seguir com o projeto. Falei, bom, quanto que valeu esse teu aprendizado? R$10 mil. Uma próxima negociação, quando a gente for fazer, né, com outro potencial parceiro cliente, a gente vai ter um contrato antes, respaldando de uma situação como essa. Então, no final das contas, tudo é aprendizado. Alguns custos são mais caros, outros custam menos, né? Outros aprendizados a gente aprende com outros empresários que já passaram. Mas eu acho que é uma mentalidade que a gente precisa virar a chave para ontem, assim. E a gente sempre fala, né? O contrário de sucesso, muita gente diz que é fracasso, né? Para mim, o contrário de sucesso é desistir. Fracasso, ele vai fazer parte da nossa caminhada. Aí, quando tu desiste, realmente acabou. Aí não tem mais. Mas acho que ficou muito bem claro isso para nós. Hoje, quando a gente olha ainda para 2025, né? A gente tem meio ano pela frente, praticamente, um pouco menos aí. Esse restante de ano é um ano para meter o pé no fundo, é um ano do menos é mais, é um final de ano para executar ou planejar e se preparar para o ano que vem. O que vocês identificam? A curto prazo. O que tu acha, Ju? Eu diria que depende, né? No sentido de que... refletindo aqui. Gente, nenhuma dessas perguntas é combinada, né? A Gelson chega aqui com uma lista de perguntas não ali. Não usa nada. A gente não tem uma preparação prévia, assim, pra pensar na resposta. E aí eu saio com um depende. Ele vai dizer, tá fugindo de... Mas agora blefou. Me explico, né? Então, porque depende muito do contexto que a empresa está agora. A gente sabe que tem alguns cenários econômicos, enfim, que vão impactar o segundo semestre, então isso precisa ser levado em consideração. E para algumas empresas, e até mesmo a nível pessoal, eu acho que tem uma possibilidade de execução ainda muito grande. Dá tempo de rever o teu planejamento para esse ano, né? Entender onde é que tu chegou, onde é que tu conseguiu chegar do planejado e para onde tu deseja direcionar agora. E aí sim, entender, bom, eu vou meter o louco até o final do ano, porque dá. Não, eu vou dar uma segurada, vou fazer o básico, feijão com arroz, para sustentar isso aqui, mas eu já vou começar a mirar o primeiro semestre do ano que vem.
Então, precisa fazer esse cruzamento de dados, né? E entender, de fato, o caminho. Eu vejo que tem muita possibilidade para execução, tá? Tem bastante coisa para executar e aproveitando ali, outubro sempre é um bom momento para já fazer o teu planejamento do próximo ano, né? Entendendo o que eu consegui atingir, o que eu não consegui e como isso reflete no meu próximo ano. Então, por isso que eu falo depende, porque eu acho que dá para partir muito de onde as empresas e as pessoas estão nesse momento. Porque cenário macroeconômico ali, a gente sabe que tem alguns acontecimentos que vão impactar, já estão impactando, né? Tanto vida de pessoas quanto das empresas. E isso precisa ser levado em conta numa boa análise também para executar com uma maior assertividade possível. Talvez não vai ser um momento de desperdiçar determinados tipos de recurso. Talvez seria um ponto de alerta para o segundo semestre, né? No sentido de realmente ser mais efetivo nas suas ações, aberto ao erro e sabendo até onde se pode errar também, né? Nessas tentativas aí de ações. Não, perfeito. Acho que é bem nessa linha mesmo. Para o segundo semestre, eu acho que a grande sacada é sair da cadeira do operador para o empresário, sabe? Com certeza. Sair só do fazer, ficar construindo ali, fazer mais do mesmo, mas de fato a gente começar a olhar para o negócio como um negócio e fazer com que aquele empresário ele sente, comece a analisar algumas coisas, porque hoje, quando a gente olha os empreendedores, né, empresários, enfim, tem pouquíssimo gestão de dados, números, análises, né? Quando a gente pergunta qual foi o teu faturamento ano passado, qual é o teu faturamento acumulado de semestre, né, ou do último trimestre, né? Qual é o teu ticket médio por cliente? Não sei. Então fica muito difícil da gente planejar os próximos 6 meses e fica muito imprevisível os nossos resultados. Perfeito. Então eu acho que para o segundo semestre, né, no geral, o que eu falaria? Sai da cadeira de executor, de operador e vai para o empresário. A gente vai executar 80-20. 80 executando, se for o caso, 20% ritual de gestão. A gente vai analisar os números e vai tentar criar uma previsibilidade ali de cenários para que, de fato, a gente possa maximizar os resultados. Porque se tem uma coisa que a gente sabe é que o empresário, na grande maioria das vezes, né, ele tem pouco recurso para investir ou pouca margem para testar. Quando a gente fala de inovação, de startup, a gente se permite errar muitas vezes, né? Porque tem uma galera, às vezes, disponível com tempo, às vezes a gente tem algum aporte financeiro ali que dá uma ajudada. Para outros empresários, nem tanto. Então, a gente tem que ter essa análise que vai sustentar ali e nos dê alguma margem, mesmo que pequena, para testar algumas coisas diferentes. E eu acho que a grande sacada é a gente fazer o máximo que a gente consegue com mais inteligência, utilizar o recurso que está à disposição do empresário com mais inteligência. E para isso tem que sair da cadeira do operador e ir para essa cadeira mesmo de gestor, de líder, né, de empresário, que é olhar para o negócio como uma empresa. O fazer gestão é um ponto muito importante, né, e às vezes pode ser, de novo, a gente pode pensar numa estrutura mínima viável ali de se fazer gestão. Gurias, a gente não tem ainda como mensurar todos esses dados. Beleza, dá uma olhada no teu faturamento, dá uma olhada como é que tá os teus custos, isso já vai te dar um baita panorama. Quem são os teus clientes? Qual é o teu produto que tem mais saída? Que ticket que ele gera? Bom, só aí a gente já tem uma bela de uma análise para entender o que está funcionando, o que não está, e depois a gente vai refinando, né, o restante. Mas o fazer gestão é algo que é super importante, não só para esse segundo semestre, né, mas para a garantia da sustentabilidade das empresas como um todo. E hoje a gente também é filosófica, mas o nosso grande problema é que a gente, para a maior parte das pessoas, a gente se adapta muito rápido a problemas. Perfeito. Então, tem alguns problemas que estão fazendo com que o caixa do cara lá acabe se esvaindo, assim, aos poucos. Mas a gente está acostumado com aquilo ali. A gente se acostuma rápido com algumas coisas que não estão funcionando. Então, a gente também olhar para se adapta com ruim fácil. Muito fácil. Muito fácil. Eu acho que isso é um pouco até do perfil do brasileiro, assim, né? A gente vai se adaptando muito, muito rápido. Como dá e não para, de fato, para... A gente se adapta com uma parede, às vezes, que tá mal pintada. Tu senta no sofá, todos os dias tu olha pra aquela parede e pensa assim, não é possível, essa parede é horrorosa. E aí, quando tu vai lá e tu resolve aquele trem que é rápido, tu pensa assim, por que eu não fiz isso há 1 ano atrás, meu Deus do céu? Tô com 1 ano sentando aqui reclamando dessa parede. E aquela sensação, se eu soubesse que era só isso, tinha feito antes. Exatamente. Então, quando olha para os negócios, tem muito empresário acostumado com um problema que talvez não seja fácil,
mas a gente consegue resolver ali dentro de uma prioridade de uma forma mais rápida. Então, começar a olhar, né, o que não funcionou nos 6 primeiros meses do ano, quais foram os problemas ali que daqui a pouco tá impactando o meu caixa, impactando a minha operação, né, meu resultado, e o que eu posso resolver para que nos próximos 6 meses, de fato, a gente consiga ganhar mais velocidade. Tempo de planejamento e revisão. O que vocês indicam para as empresas? Hoje o meu resultado é X. Eu vou montar um planejamento para 2 meses, 3 meses, 6 meses, vou revisar. Período mais longo, período mais curto. Depende. Depende. Ai, peguei tua... Essa resposta é ótima. A partir de agora, isso está ótima. proibido dizer depende. Depende, porque a gente está trabalhando com vários perfis de startup. Meu Deus do céu, startup, se a gente faz planejamento de 6 meses, muda tudo. Se a gente faz semanal, às vezes muda tudo. Às vezes de um dia para o outro já muda completamente. Já é outro contexto. Mas quando a gente olha uma empresa que está em operação, né, que já tem de fato uma sustentabilidade ali, uma previsibilidade no faturamento, por exemplo, a gente pode ter um cenário um pouco mais amplo, né, no planejamento. Na média, eu diria que a grande parte das empresas que eu trabalho, a gente tem um planejamento a fio de 1 ano. Né, porque a gente consegue ter o histórico de faturamento do ano que passou, ter uma previsibilidade de meta ali nos próximos 12 meses e a gente vai ajustando isso no meio do caminho. Quando é uma empresa que ela testa muito, como uma startup, uma empresa que está começando, que tem pouca base, né, ou o produto ainda está sendo desenvolvido, ou mercados estão sendo experimentados, ou a gente está expandindo para setores diferentes, aí a gente até pode ter um planejamento, não tem problema nenhum, porque é importante a gente ter essa visão futura. Mas a flexibilidade de mudando rápido, em curto espaço de tempo, a empresa vai ter que ter, o empresário ele vai ter que ter, porque senão a gente acaba errando muito tempo no mesmo ponto, que às vezes acaba impactando principalmente a sobrevivência do negócio. Porque dependendo do negócio, a cada 30 dias tu já vai ter dados e insights super importantes. E aí, nesse meio tempo, não é o ideal a gente esperar pelo momento certo, talvez, de uma revisão de planejamento. É óbvio que daqui a pouco vai ser daqui a 3 meses, porque a gente vai ter que revelar se aquele comportamento, de fato, ele vai se consolidar. Óbvio, podemos pensar num planejamento para 1 ano, porque a gente já tem histórico dos anos anteriores, né, em caso de empresas já mais consolidadas, enfim, mercados específicos, a gente pode pensar nisso, mas sempre considerando que a mudança ela vai ser a única certeza nesse caminho, porque, de fato, precisa estar muito atento e o negócio ele dá sinais. Né? Então, a análise de dados, o acompanhamento, ele vai te trazer o insight daquilo que o negócio precisa, que o mercado está revelando. E quanto mais ágil nós formos nesse sentido, é melhor. Então... E nessa cadeira do empresário que a gente estava falando agora, principalmente no setor comércio, varejo, tem sazonalidade. Se a gente não tem um planejamento que cubra essa sazonalidade, acontece de nos meses que eu estou faturando muito bem, eu estou faturando excelente, maravilhoso, né? Vamos reinvestir no negócio. Aí chega no mês de baixo, eu não me planejei, né, com antecedência, com capital ali para que eu possa suprir essas necessidades. Então, esse planejamento de 6 meses a 1 ano, ele é necessário, especialmente quando tem esse período sazonal e a empresa já está em operação por mais tempo. Pelo menos esse período. Beleza. Meninas, finalizando aqui, vocês têm a oportunidade de mandar um WhatsApp para todos os empresários com uma dica de ouro. Que dica vocês dariam? Lá vem aquela assim, ó, dica de ouro. Lembrando que não tem preparação para essas perguntas. Né? Não, é assim. Dica de ouro para os empresários para finalizar assim, ó, 2025, segundo semestre. Cara, olha para isso. Não deixa de olhar para isso. Tá com vocês. É agora. Eu iria, vou abrir o... Ju, por favor, faça as honras. Aí depois tu diz excelente, Juliana. Excelente. Adorei. Não vale, depende. Depende, empresário. Essa é a dica. Brincadeira. Não, eu acredito que eu daria 2 dicas de ouro, assim, né? Que é uma... Cuide mais de si mesmo, assim, porque todo o restante vai depender de como... Eu sempre brinco que o CNPJ, ele é a psicossomática do CPF, tá? Ou seja, ele manifesta a liderança ali. Então, cuida de ti no sentido de te aprofunda em ti, observa essa tua mentalidade, porque a gente vai precisar de um líder forte para seguir. E segundo, conheça a fundo o seu negócio em termos de
saiba de fato, minimamente, quanto custa para manter a tua operação aberta, o que é saudável, o que não é. E a partir disso, sonhe grande no sentido assim, vamos planejar e vamos executar aquilo que tem para fazer. Que a única certeza que a gente tem é a mudança e a gente precisa estar pronto para isso. Excelente. Isso aí que eu esperava. Eu esperava menos da Jéssica. Excelente, rápida no gatilho, com uma resposta, né, de alto nível. Eu deixaria, eu acho, como mensagem, relacionamento. A gente leva muito tempo para começar a se relacionar. Tem muitos empresários que acabam ficando dentro do seu negócio pela quantidade de atividades que precisa ser feito, está sobrecarregado. Mas é fora do nosso negócio que a gente tem as melhores oportunidades e ideias. Então, eu acho que procurar, né, comunidades, núcleos, às vezes sindicatos, né? Tem um grupo de empresários, às vezes do mesmo setor, que tem respostas para problemas antigos, ou para a parede lá que a gente não pinta, e daqui a pouco o outro cara lá tem uma solução que vai fazer com que a gente atenda aquilo rapidamente. Então, eu acho que esses 6 últimos meses do ano é tempo da gente trocar ideia, conhecer outras pessoas, né, se relacionar com essas comunidades que façam sentido e conversar. No primeiro momento, conversar. E aí, depois, se mantendo em movimento ali, as oportunidades vão vindo e a gente vai descobrindo coisas novas no meio do caminho. É muito, eu acho que sobre isso, né? Todos os negócios são feitos para pessoas, né? E a importância da formação de redes. E às vezes a gente... Não é que a gente esquece, a gente sabe disso, mas a gente negligencia, né, essa questão. Eu fico muito presa na minha operação, nos meus BOs, nas coisas que eu tenho para fazer. Só que no final das contas, a formação de redes, estar em lugares estratégicos é o que muitas vezes mantém as coisas quando nada vai bem. E quando tudo vai bem é melhor ainda, né? Potencializa, fortalece. E, então, excelente, Jéssica. Excelente. A gente tem o próprio Lab aqui que o pessoal pode vir trabalhar, né, conversar com os empresários, tem vários eventos presenciais. Então, participar ativamente dos eventos, né, dessas comunidades. E a gente vê, principalmente tu falou dos sindicatos, né? A gente vê hoje os sindicatos muito articulados para atender o empresário de uma forma muito solista e a ponto de fato permitir com que os desafios sejam abordados ali nas reuniões, nas atividades e pensar soluções para isso, né? Que a gente sabe que muitas vezes não é simples, não é um botão que tu vai lá e aperta. Mas quando a gente está inserido nesses meios que permitem que esses desafios sejam evidenciados e se busque soluções... Facilita. Nossa, muito. Muito bem. Cuide de si mesmo e relacione-se. Senhoras e senhores, Jéssica Matos e Juliana Marcon. Muito bom! Meninas! Muito obrigada, hein, por essa Gostaram? Oportunidade. Muito bom, né? Foi ótimo. Excelente. Dicas de ouro, valiosas. Espero que o pessoal tenha anotado. Um monte de insight bacana aí. Temos 6 meses pela frente ainda do ano, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita que a gente coisa. fala, né? Tem tempo, mas passa voando. A gente precisa aproveitar da melhor forma possível, né? Isso aí. Beleza. Meninas, obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Lembrando que estamos com as inscrições abertas para o nosso 8º ciclo de aceleração. Nos acompanhe nas redes sociais. Em breve a gente tem mais. Valeu. Até mais. Tchau.